Muitas pessoas acabam a vida e passa toda a vida dela na terra, sendo e querendo ser aquilo que Deus não chamou ela para ser. Então ela passa a vida inteira querendo ser alguma coisa que Deus não chamou ela para ser. Eu fui dormir, eu fiz essa pergunta para mim, eu falei assim: Senhor, se eu morrer hoje, eu vou para o céu? E eu falei: Senhor, porque, irmãos, como deve ser terrível você morrer hoje, Aline, e você despertar no inferno. Porque lá não tem... Qual que é o remédio mais forte para a dor? Morfina. Lá a sensação de dor é muito maior. Você vai ler o rico e o pobre. O rico e o Lázaro e o pobre e o rico. Lázaro e o rico. E você vai ver ele falando assim, ó... põe só um pouco de água na minha língua. Porque eu não estou aguentando mais. E saber que essa pessoa está lá ainda. Desde quando Jesus contou essa parábola, mas a parábola tinha uma verdade, porque ele deu nome para a pessoa. Ele não contou uma parábola sem dar um nome para a pessoa. Ele falou: Lázaro estava no céu, é isso? E o rico estava no inferno. E o rico continua lá no inferno, pedindo pelo amor de Deus. E a preocupação que ele teve, sabe qual que foi? Manda alguém pregar para meus irmãos, para que eles não venham para cá. E eu dormi preocupado com isso, eu dormi assim: Senhor, será que se eu morrer hoje, Senhor, eu acordo e vou para o céu? E eu fico pensando como que os crentes passam a vida inteira e não fazem essa pergunta, pelo menos uma vez por semana. Ou pelo menos uma vez por dia: será que a vida que eu estou levando, se eu vier a falecer hoje, aonde eu vou estar após eu despertar? E você não vai estar 30 anos, você não vai estar 60 anos, você não vai estar 70 anos, você vai estar a vida inteira. Você sabe o que é o infinito? É isso. Você não vai passar uma temporada, eu não vou passar uma temporada no inferno, e a gente não se preocupa com isso. E eu fiquei pensando: puxa vida, a pessoa passa a vida inteira querendo ser aquilo que Deus não chamou ela para ser. E ao mesmo tempo, ela passou a vida inteira e não conseguiu ser o que Deus quis que ela fosse. Você está entendendo o que eu estou falando? De repente você vai passar a vida inteira, Claudinha, e lá no final, você vai falar: Jesus, eu não consegui ser aquilo que... Eu nem sei o que o Senhor queria que eu fosse. E quando a pessoa não sabe o que Deus quer que ela seja, ela vai viver uma vida muito difícil. E quando a pessoa não procura ser aquilo que Deus quer que ela seja, ela também vai ter muita dificuldade. A Bíblia diz que Deus procurou um homem. De repente você está fazendo, ou está querendo fazer aquilo que Deus nunca procurou que você fizesse. De repente você está fazendo alguma coisa que Deus falou assim: mas eu nunca pedi para você fazer. Você às vezes sabe exatamente o que você tem que fazer, mas você quer fazer outra coisa. O tempo passou, sem que nós tivéssemos tempo para ser quem Deus procurou que nós fôssemos. Nós não demos conta no que Ele queria. Alguns porque não desejou. Outros porque achou que a luta era maior do que aquilo que Deus desejava. E eu vou explicar para você uma coisa aqui que você vai se espantar. Outros
Não foi o que Deus procurou que ele quis, não foi o que Deus procurou que ele fosse. Porque deu um monte de desculpa no decorrer da vida inteira. Mas eu tenho uma notícia para você. Vai chegar um momento que você vai deparar com Deus e lá não tem mais desculpa. Lá você vai ter que falar, Deus vai ter que falar assim, ó, eu queria que você fizesse isso. E você fez exatamente ao contrário do que eu queria que você fizesse. Você passou a sua vida inteira querendo fazer aquilo que você quis fazer. Não aquilo que eu queria e procurei que você fizesse. Quando Deus chama Eli, o sacerdote Eli, ele queria que Eli fosse quem, pastor Paulo? Fosse um sacerdote. E por algum tempo ele foi um sacerdote. Ele deixou de ser sacerdote quando ele começou a dar mais preferência para os filhos do que para Deus. E aí Deus fala para ele assim, eu tinha um plano com você. Eu procurei na sua casa, ele encontrei lá sacerdote. E a tua casa ia ser uma casa de sacerdotes. Mas em algum momento você fez o que você queria e deixou de fazer aquilo que eu procurei em você. O que Deus procurou em Eli? O que Deus procura em você? Mas você não consegue fazer porque você dá preferência mais, sei lá, você tem suas preferências. Eu não consigo entender como que uma igreja que tem 2 cultos, e a pessoa pode vir, ela se conforma em vir num culto, e depois ela quer vir aqui no sábado e sentir a presença de Deus. Você consegue se alimentar 2 vezes por semana? Você consegue se alimentar 1 vez por semana? E por que a gente acha que a gente se alimenta do Espírito 1 vez por semana, 2 vezes por semana e está bom? Para de enrolar, Denilson. Fala logo como eu devo fazer isso. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 22. Quando esse foi rejeitado, levantou-lhe como rei Davi, do qual deu testemunho dizendo, achei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu... Segundo o meu, diga, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Presta atenção que aqui é o mistério da palavra. Saul tinha pecado, tinha desobedecido a Deus, porque ele quis ser alguma coisa que Deus não procurou nele. Estou adiantando a palavra, depois a gente vai ver lá na frente. O que Saul quis ser? Sacerdote. Ele foi oferecer sacrifício. E Deus não chamou ele para ser sacerdote, Deus chamou ele para ser rei. A pior coisa que tem é você querer fazer algo que Deus não te chamou e deixar de fazer algo que Deus te chamou para fazer. Seja por desculpa ou seja por que for. E aí Deus roda a terra. Quem procura alguma coisa é porque quer achar e precisa achar, não é isso? Você não vai sair na tua casa procurando, abrindo guarda-roupa, abrindo cama, embaixo da cama, nas gavetas. Aí sua mulher pergunta, o que você está procurando? Aí você fala, nada. Ela vai falar que você é o quê? Está doido. Quando você começa a procurar, é porque você precisa de alguma coisa. Você precisa de achar alguma coisa. E Deus precisava achar um homem. E Deus roda a terra. E Ele acha um homem. E Ele diz assim, ó, achei em Davi. Cadê? Achei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que Deus diz? Achei em Davi. E o que Deus procurava, Claudinha?
Acabei de falar. O que Deus procurava? Um homem, segundo o meu coração, que faça toda a minha vontade. Se ele procurou, é porque não é fácil de achar. Ele procurou exatamente o que faltava em Saul. Às vezes o que ele está procurando em você é que faltou em alguém. Alguém até que ele levantou. Alguém até que ele chamou, mas no meio do caminho essa pessoa não quis mais fazer. Essa pessoa começou a fazer aquilo que ele achava que ele tinha que fazer. E no reino de Deus, quando Deus procura e Deus te dá uma missão, Ele quer que você faça exatamente aquilo que Ele te mandou fazer. Não tem espaço para eu falar, se eu não pregar aqui, eu posso cair em pecado. Mas se eu não pregar, se eu não fizer a obra de Deus, sabe, o pecado pode vir, pode... Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero, eu sei o que Deus procurou em mim, e eu preciso fazer exatamente aquilo que Deus procurou em mim. E o que Davi precisava fazer? Davi precisava ser um homem, segundo o coração de Deus, que faria tudo aquilo que ele mandasse. Pra você entender. Davi, ele tinha que fazer uma coisa a vida inteira. O quê? O quê? Tinha que ser aquilo que Deus procurou a vida inteira. Mas ele pecou, nós vamos falar disso depois. Porque até no pecado ele procurou ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Porque ele sabia se arrepender. Porque você não vê Davi pecando mais de uma vez o mesmo pecado. E nós às vezes pecamos no dia 3, 4 vezes o mesmo pecado que a gente está pecando há anos. Jesus vem e procura em Davi, e Davi fala, poxa vida, peraí. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. E eu preciso fazer tudo o que Deus mandar. Sabe qual é a nossa falha? Sabe por que a gente se desvia? Porque a gente começa a querer fazer aquilo que Deus não procurou na gente. O que Deus procurou em Davi? Obediência, um homem segundo o coração de Deus. Então ele tinha que ser isso a vida toda. Independente do que tivesse acontecendo, ele teria que ser obediente e um homem segundo o coração de Deus. Saul reinava ou Davi reinava quando Davi foi ungido? Quando Deus procurou um homem segundo o coração dele, para ser rei de Israel, Davi reinou imediatamente ou ele reinou muitos anos depois? Muitos anos depois. Então, se chegasse uma pessoa para dar honra real, e Davi estivesse na casa, quem receberia a honra real? Quem receberia a honra do homem que entrasse na casa de Saul, no palácio? Davi ou Saul? Mas quem foi encontrado por Deus, Davi ou Saul? E por que a gente se preocupa tanto com a honra de homem? Por que a gente se preocupa tanto que o homem vai honrar a gente? Não vai. O importante é que Deus procurou e achou em você aquilo que Ele queria. O rei está reinando, mas ele só está reinando porque ele não é rei mais de Deus. Deus não procura mais nada em Saul, pelo contrário, Deus rejeita Saul. Às vezes, você vai procurar fazer aquilo que você quer a vida inteira. Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, agora eu tenho que rejeitar. Porque agora eu preciso procurar alguém que faça o que eu quero que ele faça. E ele encontra um homem chamado Davi.
1 Samuel 17, 28. Vamos ler bastante, tá, gente? Vocês estão afim? 1 Samuel 17, 28. Está lá? Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi. E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Deixa eu falar um negócio para você. Aqui Davi já tinha sido ungido ou não? Tinha sido ungido ou não? Aqui ele já tinha sido ungido. Ele está indo lá para próximo do exército dos filisteus, que vai enfrentar Golias daqui a pouco. Davi aqui já tinha ungido. O irmão dele, Eliabe, está falando com ele assim, com que você deixou aquelas pequenas ovelhas lá do pai, do deserto? Um tipo de desmerecimento. Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. De quem colocou aquele negócio ali? Meus músicos. Pois desceste para ver a peleja. Presta atenção que eu vou falar um negócio para você aqui. O que Eliabe está falando? Eu conheço você, Davi. Eu conheço a sua presunção. Eu conheço a sua maldade. Você veio aqui para assistir a peleja. E deixa as pequenas. O que você está fazendo aqui, seu entregador de queijinho? Presta atenção no que eu vou falar para você. Era a mesma visão que Deus tinha de Davi. Mas o que Eliabe enxergava em Saul, ele enxergava em Davi? Se ele fosse falar de Saul, ele falaria essas mesmas coisas para Saul? Por que não? Presta atenção aqui, irmãos, vocês vão entender um mistério aqui. Se Eliabe fosse falar com Saul, ele falaria as mesmas coisas que ele falou para Davi? Saul, você é presunçoso. Saul, eu conheço a sua maldade. Você veio aqui para pelejar, né, Saul? Não foi para pelejar porque ele estava com medo. Deixa eu falar um negócio para você. Quem vê Saul, nunca vai ver Davi. E quem vê Davi, nunca vai ver Saul. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Quando Deus te procurou e Deus te achou, foi Deus que te procurou. Homem não consegue enxergar aquilo que Deus enxergou. Então ele olha para Davi e vê um homem presunçoso, e olha para Saul e vê um rei. Então quem olha Davi, jamais vai ver Saul. E quem olha Saul, jamais conseguirá enxergar Davi. Então não se preocupe se você está sendo enxergado, não se preocupe se você está sendo valorizado por quem não tem nada de Deus para falar com você. Na verdade, Eliabe tinha sido rejeitado. Na verdade, quando Eliabe vem para Samuel ungir os filhos, Samuel fala assim, quando ele olha Eliabe, ele fala, deve ser este o rei. Aí Deus fala, não olhe segundo a aparência, porque esse eu já rejeitei. Então se tem alguém rejeitado aqui, não é Davi. Se tem alguém rejeitado aqui, o nome dele é Eliabe e o nome dele é Saul. Diga para o teu irmão, o que importa é o que Deus achou em você, querido. Não importa o que as pessoas estão enxergando em você. Espera aí. Se a pessoa é de Deus e tem a visão do Espírito Santo, ela vai enxergar o que em você? Ela vai enxergar o Davi. Agora, se ela não tem, ela nunca vai enxergar o Davi. Pelo contrário, ela vai enxergar o Saul. Então diga para o teu irmão, para de se preocupar com aqueles rejeitados e caídos que nunca te enxergou. O importante é o que Deus procurou em você. Sabe quando você fala assim, você precisa me valorizar. Você precisa me valorizar. Você precisa me valorizar. Mas a pessoa nunca enxerga nada em você. Mas você está fazendo a vontade de Deus, você está sendo fiel a Deus, você está procurando ser fiel, você está procurando ser temente a Deus. Davi, o próprio Jesus disse, eu encontrei um homem, e o nome dele era quem?
Davi. Então Deus encontrou na terra um homem que faria tudo o que ele mandasse, mas as pessoas não conseguiam enxergar esse homem. Nem o pai de Davi consegue enxergar. Porque o pai de Davi estava pronto para sentar à mesa sem fazer nenhuma, como que fala? Nenhuma cerimônia, nenhum desejo que Davi estivesse lá. Ele não fez questão que Davi estivesse lá, porque nem o pai dele enxergava. Mas enxergava em Eliabe, que Deus falou o quê? É rejeitado. Por isso, irmãos, quando você estiver firme em Cristo, que você estiver temendo a Deus, que você estiver fazendo a obra, ninguém está te enxergando, pode ter certeza de uma coisa, o importante é que Deus já te enxergou. Agora, se você está em pecadão, rejeitado, pode ter certeza que um outro rejeitado vai vir te reconhecer. Pode ter certeza. Já viu aquele negócio que o pessoal fala assim, ó, curva de rio? Só anda com curva de rio. Quem é santo não vai querer andar com gente que não fala de santidade. Porque não enxerga a santidade. Quem é pecador, que fica pecando toda hora, que peca de qualquer maneira, que não aguenta segurar a carne, ele vai se identificar na conversa com quem fala a mesma coisa e enxerga o mesmo que ele enxerga. Eliabe não fala assim com os outros irmãos, mas fala com Davi, que era o homem que Deus escolheu. Diga para o teu irmão, será que você não está preocupado com gente rejeitada que não está te observando? E está deixando de se preocupar com Deus que já te encontrou e te procurou e te chamou pelo nome. Então diga para o teu irmão assim, ó, quem enxerga Saul, nunca vai conseguir enxergar Davi. Então não adianta você querer ser valorizado por essas pessoas. Porque eles nunca vão conseguir te enxergar. Porque eles gostam mesmo de enxergar Saul, que é outro rejeitado. Está com Deus? Está andando com Deus? Está firme em Deus? Está no propósito? Deus te procurou, te encontrou? Você está fazendo tudo o que Ele te manda? Então pode ter certeza, poucos vão te enxergar. Quer que eu fale uma coisa? Vou adiantar a palavra aqui. A Bíblia diz que Samuel foi na casa de Jessé. Quando Samuel vê Eliabe, os olhos de Samuel cresceu e disse, só pode ser esse o rei. Posso falar um negócio para você? Às vezes você passa despercebido até na visão do profeta. O que Deus falou para mim aqui. Mas você nunca vai passar desapercebido na minha visão. O profeta chega e fala, Eliabe, é você. Jesus fala, não, eu rejeitei ele. Mas o que Deus procurava? Um homem segundo o coração. Um homem que ia fazer tudo o que Deus mandasse. Olha para o teu irmão e diga assim, és tu esse homem? Diga para ele assim, se és tu esse homem, você vai conseguir ser enxergado, como que é? Você enxerga ou enxergado? Enxergado por poucos. Se tem muito Eliabe no teu caminho, nunca conseguirá enxergar você. Porque a visão dele só enxerga Saul, outro rejeitado. Oh, Jesus. Se você vê algum rejeitado por Deus, desfazendo de você, saiba que você está no caminho certo.
Qual é o próximo? Assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Espera aí. Põe no próximo. Quando ele manda, ele fala assim: você não tem mais filho? Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos seus filhos? Você acha que o profeta precisava perguntar isso para ele? Porque se sou eu, logo que ele fala assim: peraí, o Senhor não escolheu nenhum desses. Eu mesmo falo: peraí, eu tenho mais um, eu tenho mais um. Então até pelo pai, ele foi esquecido, ele não conseguia ser enxergado. Estou na dificuldade de falar enxergado. O próprio pai, Jesus fala assim, ó: o profeta não tem honra, o profeta não tem honra, o profeta não tem honra na sua própria casa. Sabe por quê? Porque as pessoas querem enxergar ele como irmão e não como Senhor. Vamos lá, vocês vão entender, calma aí. Vocês estão assim com o cara para mim assim: o que tem a ver isso que você está falando de não ser? Ele é um profeta. Ele deveria ter uma visão que chegar lá, pastor Paulinho, profeta chegou lá, não preciso, calma, não tem, gente, imagine quando ele falou assim: não tem mais filho? Eu acho que ele falou assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, porque acabou os filhos. Senhor, não tem mais, eu pensei que era Eliabe. Tá, o Senhor falou para mim que não é para me olhar o segundo coração, mas não tem mais filho, cadê seus outros filhos? Tem um. Ele não é tão grande como Eliabe. Ele não é tão bonito como Eliabe. Ele não é homem de guerra como Eliabe. Mas ele é tudo o que Deus procurou nessa terra e não encontrou em nenhum deles. O que Deus procura nessa geração. Eu procuro verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Você já sabe o que Deus procura. Davi sabia o que Deus procurava? Ele procura um rei. Eu estou pronto, mas eu não posso me jogar. O reino de Deus não é assim, ó, eu quero fazer. Às vezes a pessoa fala assim: eu quero ter revelação também. Não é assim. É Deus que procura, é Deus que dá, é Deus que faz. E pode ter certeza de uma coisa, gente: não é de qualquer jeito. É preço. É você pagar preço. Aí ele fala para Davi assim, fala assim para o pai: tem mais alguém? Tem um, está lá cuidando das poucas ovelhas. E eram as malhadas. As malhadas são aquelas que não têm valor. Aí ele fala assim: manda chamar. Vai comigo aí. Você está indo comigo? Disse mais Samuel a Jessé: são esses teus filhos? Respondeu Jessé: ainda há um menor que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Pelo pai de Davi, eles já estavam sentados, banqueteando, e o filho só ficaria de longe. Mas quando Deus te procurou e te achou, você não fica de longe. Você só vai ter festa quando você chegar. Podem querer te tirar, podem querer te passar para trás, pode querer te trair. Quanto mais te passa para trás, quanto mais te trai, quanto mais te abandona, mais você cresce em Deus. Vamos lá, 1 Samuel 16, 11 ao 13, nós lemos? Já está no 12? Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e gentil aspecto. Ele era um guerreiro. Ele era um homem, que nem o Robson ali. O irmão dele, tá todo musculoso. Era. Ele era de gentil aspecto. Não era, não era. Ele era de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e faz o que eu te mandei fazer aqui. Levanta e unge, porque ele
é Ele mesmo que eu escolhi e procurei, mas eu não olhei segundo o coração dos homens, eu olhei segundo o meu. Esse que todo mundo despreza, é exatamente esse que eu quero. É o profeta que tinha interesse nele, ou era Deus que tinha interesse nele? Então o profeta não sairia de lá, enquanto ele não fizesse aquilo que Deus mandou. Você percebe que é uma corrente? O reino de Deus é uma corrente, cada um fazendo aquilo que Deus mandou e procurando fazer aquilo que Deus designou para cada um. O que Deus achou em Samuel? Samuel, eu rejeitei Eli, você entra. Agora, ele está ouvindo a mesma coisa, eu rejeitei Saul, Davi entra. Vamos lá. Diga para o teu irmão, o interesse não é do profeta. O interesse é de Deus. Então Deus manda te chamar. Diga assim, este homem vai sair da presença de Samuel, cheio do Espírito Santo de Deus. Abra a Bíblia em Samuel 16:13. Você está arrebentando hoje, hein, beleza? Irmãos, não vou falar isso não, deixa eu falar. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. A gente precisa ler um outro para você entender. Qual que é o que está em seguida aí? Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Peraí. Tem um negócio estranho aí. Eu acabei de ler que ambos foram ungidos e ambos foram cheios do poder de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Tanto Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus, como Saul também foi cheio do Espírito Santo de Deus. Só que um se esqueceu para que Deus o chamou. Entende, gente? Ele te unge, ele te chama, ele te procura, ele te encontra, ele te enche do Espírito Santo, e você vai ter que passar a vida inteira se lembrando para que ele te chamou. Para você não esquecer e querer fazer uma coisa que ele nunca mandou você fazer. Calma, gente, a palavra você vai ver onde vai pegar aqui. Calma. Ambos estão cheios do Espírito Santo? Ambos? Ué, por que Saul perde e Davi não perde? Porque Saul esqueceu o chamado. O pecado que Davi cometeu nunca foi, o pastor Paulinho, esquecendo o chamado dele. E mesmo quando ele pecou, ele sabia se arrepender. Ele falou: Senhor, eu quero te dar para o meu perdão aquilo que te custa. Aquilo que custa. Vamos lá, você vai entender agora. O que Deus procurava em Davi? Um homem segundo o meu coração. E ele fará tudo conforme a minha vontade. Quer dizer, obediência. Diga para o seu irmão assim: você tem sido obediente, querido? Diga assim: eu estou louco para você falar das derrotas de Davi. As derrotas pessoais dele, teve algumas. Fala para o teu irmão. Mas até para a derrota, até para os pecados, ele nunca esqueceu quem ele era. E nunca esqueceu quem Deus era. Porque ele fala: eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Agora pega aqui que você vai entender. Nós vamos embora.
Saul passou um período da vida dele sendo cheio do Espírito Santo, certo? 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 Mas ele esqueceu o chamado. Deus chamou ele para ser o quê? Rei. Ele foi querer ser o quê? Sacerdote. Deus chamou ele e falou assim, vai lá em Agag, né? Agag? Agabe ou Agag? Agabe. Falou assim, mata todo mundo. É Agabe? Vem aí para mim, gente. Agag ou Agabe? Agora eu estou no HHH. Vem para mim aí. Agag, né? Vai lá e mata todo mundo. No meio do caminho, ele esquece o que Deus mandou ele fazer. Era esquecimento mesmo ou era desobediência pura? Cuidado para Deus não te rejeitar. Você vai fazendo o que você quer. Deus vai falando com você. Gente, tem gente que Deus revela aqui e fala assim, ó, vem nos cultos, não falta, a pessoa não vem. Muda o seu comportamento. Gente, tem gente que é crente há 40 anos e está com o mesmo comportamento até hoje. Você precisa ficar falando assim, ó, vamos lá fazer a obra de Deus. Eu escrevi até no WhatsApp que tem gente que não gosta de culto. Também não precisa de muito culto assim. Mas ele está indo para o lugar errado, lá é culto 24 horas. O céu começa aqui, gente. Começa aqui, como o inferno também às vezes começa aqui. Dependendo com quem você casou, o inferno já começa aqui logo. E dependendo com quem você casou, o céu também começa. Então, Davi, Saul era cheio do Espírito Santo, perdeu porque esqueceu o que Deus mandou ele fazer. Davi foi também cheio do Espírito Santo, mas nunca esqueceu. Aqui pega, você vai entender a palavra agora. Aqui é o mistério. Em algum momento, Deus falou para Davi que ele ia ser matador de urso e de leão. Presta atenção no que eu vou falar, o mistério está aqui. Quando você procura fazer aquilo que Deus te manda fazer, pode vir urso, pode vir leão, você encara, porque você está debaixo da vontade de Deus. Urso e leão não põe medo em você. Aliás, antes dele ser ungido, acho que ia alguns ursos, alguns leão lá, até ele ser ungido e saber o que ele tinha que fazer. Quando ele sabe o que ele tinha que fazer, urso e leão já não põe mais medo. Mas quem chamou Davi para ser matador de urso e leão? Presta atenção aqui, gente. Quando você procura fazer aquilo que Deus te manda você fazer, quando você procura fazer aquilo que Deus manda você fazer, você vai fazer sempre mais, mas nunca para baixo, sempre para cima. Deus falou, você vai ser matador de urso e de leão? Mas urso e leão não punha mais medo nele, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e ele estava fazendo exatamente o que Deus mandou ele fazer. Então diga para o teu irmão, esse urso, esse leão, se ele encontrar um homem, uma mulher, que esteja fazendo o que Deus manda, que esteja obedecendo a Deus naquilo que Deus te chamou, esse urso e leão vai se arrepender e caiu no lugar errado. Sabe qual é o nosso problema? Se Saul tivesse lá para matar esse urso e esse leão, presta atenção, Davi não fez nada que fosse pecado. Ele fez para mais, para se defender. Aquilo serviria de testemunho para ele lá na frente. Quando você procura fazer o que Deus manda você fazer, o vento só vai servir para uma coisa, para o testemunho que você vai passar lá na frente, e você vai falar, eu já passei pelo vento, eu já passei pela tempestade, eu já passei por tudo isso, e eu estou de pé aqui, e eu vou enfrentar isso aí de novo. Agora, se tem Saul aqui, sabe o que ele faz? Ele correria do urso e do leão. Então, se você está correndo de urso e de leão, é porque você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Urso e leão já não põe mais medo em você. Ai, Denilson, ora por mim, porque eu estou atravessando uma tempestade. Jesus estava dormindo. E ele levanta e fala assim, ei, vocês não têm fé não? Seus cambadas, até quando eu vou? Até quando?
Teve vezes que ele falou assim: ei, geração, até quando eu vou estar com vocês? Você não sabe quem você é não, Pedro? Você não sabe quem você é não, João? Se você não souber, você vai continuar temendo tempestade. Mas se você souber, tempestade não vai mais te colocar medo. Eu não consigo largar isso. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Porque você não está procurando ser quem você tem que ser. O leão e o urso era mais forte que Davi ou mais fraco? Quem venceu? Por quê? Calma, irmãos. Eu também achei que ser cheio do Espírito Santo. Mas eu falei também que Saul era cheio também. Ser cheio do Espírito Santo não significa que você não está sendo mais rejeitado por Deus. Aliás, o Espírito Santo saiu de Saul e entrou lá um espírito maligno. Vai brincando com o seu chamado. Vai brincando com as coisas que Deus te manda. Vai brincando. Vai brincando no seu relacionamento de namoro. Vai brincando quando Deus manda você falar assim, ó, larga isso e você não larga. Vai brincando. Então ele mata urso e leão. Diga para o teu irmão, você vai ser o maior matador de urso e de leão. Sabe aquilo que te punha medo? Diga para o teu irmão, não põe mais. Na verdade, o medo vai trocar pelo testemunho. Está sabendo o urso e o leão que eu enfrentei? Está sabendo? Não é porque eu sou bom, é porque Deus estava comigo. Deixa eu adiantar a palavra aqui. 1 Samuel. Deixa eu falar um negócio. Deus encontrou em Davi um matador de urso ou de leão, ou encontrou um homem segundo o coração dele? Então, se ele encontrou um homem segundo o coração dele, o urso e o leão seria? Eu digo assim, então por que você chora tanto? Por que você não enfrenta esse leão e esse urso aí? Será que tu é um rejeitado? Agora, se tu não é um rejeitado, diga assim, venha urso e leão amanhã que eu vou acabar com a tua vida. Aqui você não mata mais o que é meu. Aqui você não mata mais o que eu tomo conta. Aqui você não prejudica mais meu serviço. Aqui você não prejudica aquilo que Deus me deu como responsabilidade. Aqui você não entra mais na minha casa. Aqui você não entra mais no meu lar. Aqui você não mata mais minha casa. Aqui você não mata mais minha família. Aqui você não mata mais meu relacionamento. Porque agora eu vou me levantar. Tá bom. Se Davi não era matador de urso e de leão, Jesus deve ter falado alguma coisa com ele sobre matar gigante. Não? Jesus falou assim, encontrei em Davi um homem que vai matar gigante. Foi isso que ele falou? Ele falou, encontrei em Davi o quê? Que vai fazer tudo o que eu... Diga para o teu irmão, se tem obediência, se tem obediência, pode vir o leão, pode vir o urso. Eita, vai servir de testemunha! Não fica baixando e aumentando o meu, tá bom? Esse gigante, tá baixo ou tá alto esse microfone? Esse gigante tinha aproximadamente cerca de 3,30 metros, tem algumas diferenças. 3,30 metros de altura, uns falam 3 metros, falam 2,90 metros. A armadura pesava aproximadamente 385 quilos. Só a ponta da lança pesava mais de 7 quilos. Golias pesava entre 270 a 340 quilos. Deus precisava para esse desafio encontrar um matador de gigante. Você ouviu o que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Que Deus precisava para esse desafio encontrar um matador? Não, gente. Deus precisava para esse desafio encontrar um homem obediente, só isso. Deus precisava para esse desafio de um homem de 3 metros, encontrar um homem que fosse segundo o coração dele, que se o homem fosse segundo o coração dele, o gigante ia ser nada perto deste homem que não era tão grande, em compensação ao gigante. Deixa eu adiantar a palavra que já é 10 para as 10, 10 e pouco. Aí ele vai falar com Saul.
Saul fala o que para ele, pastor Paulo? Você não pode contra esse gigante, moço. Eu já acho que ele tinha para 17, 18 anos, sei lá ali. Você não pode contra esse gigante. Sabe por quê? Porque ele é guerreiro desde a sua infância. Aí ele fala assim, Saul, você não sabe de nada. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, chegou lá um urso e um leão, eu matei os dois. Vou fazer o mesmo que esse gigante. Eu não sou matador de gigante, eu não sou matador de leão, eu não sou matador de urso, mas eu sou obediente. A gente, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Jesus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso no texto. Deixa eu falar um negócio para você. Olha, 40 dias que o gigante estava indo lá, não estava? A Bíblia diz que quando ele aparecia, o que o povo fazia? Corria e tremia. Até aparecer um homem, matador de gigante, matador de urso e de leão. Um homem, segundo o coração de Deus, que ia procurar fazer tudo o que ele mandasse. Diga para o teu irmão, não dá para fazer meia boca, querido. Não dá para fazer mais ou menos o que ele manda. Tá bom, então diga assim para o teu irmão, se você gosta que as pessoas façam mais ou menos, Deus vai mandar para você. Você que é solteiro, Deus vai mandar para você um rapaz que seja mais ou menos fiel, tá bom? Não? Por que não? Ué, mas você não aceita mais ou menos? Ô, gente, no reino de Deus não tem mais ou menos não. Ou você é rejeitado ou é escolhido. Quando Deus separar o bode e a ovelha, é assim, ó, não tem o mais ou menos bode, o mais ou menos ovelha. Ou você é bode, ou você é ovelha. Ou você é rejeitado, ou você é escolhido. Não, Jesus vai entender. Sabe, Jesus vai entender que eu tento namorar, eu tento segurar o tchan, seguro o tchan, amarro o tchan, eu tento segurar, mas eu não consigo, sabe? Esse pecado todo dia bate na minha porta, bateu na sua porta até ontem. Senão você vai morrer falando que esse pecado está batendo na tua porta, e você vai morrer falando que esse urso, esse leão é maior do que você. E se ele é maior do que você, é porque você já é um rejeitado. Presta atenção. Senão vão falar assim, gente, o urso e o leão é maior que Davi? É? A força não estava em Davi. A força estava no Espírito Santo, que estava na vida de Davi, misturado com a obediência, virava um furacão. Encerra aqui. Saul fala para ele, você não pode. Aí sabe onde ele vai? Buscar as armas para enfrentar gigante. Não, eu vou lá agora pegar o arsenal de Saul, deve ter algumas 300 lanças, deve ter um carro de ferro, deve ter um cara que puxa, e eu vou atrás, tipo o rei Herodes. Que a gente fica inventando um monte de coisa quando a gente é rejeitado. É simples. Ele vai no riacho, pega 5 pedrinhas, e Deus vai usar ele naquilo que ele estava acostumado a usar diariamente, uma funda. Presta atenção, Deus vai te usar na simplicidade, mas vai atingir gigante. Você entendeu o que eu falei? Agora, você está querendo tanta coisa e não está atingindo um anãozinho. Por que será, hein? Que a tua vida roda e está sempre na mesma. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, aí ele vai enfrentar o gigante. Estou adiantando, ele vai enfrentar o gigante. O que o gigante fala para ele, pastor Paulinho? Nossa, Davi, você é o Davi? Eu estou sabendo, saiu no jornal, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Moisés. Eu queria ver, se Deus mostrar para a gente como ele chama Moisés na sarça, foi assim, sempre assim, ó, Moisés, tudo bem? Mas não, né? Aquela floreia. Dá um negócio na minha voz aí, um grau. Moisés.
Porque a gente acha que é tudo faraônico, tudo. Aí ele fala assim, você está pensando que eu sou quem? Procura aí onde está isso aí, meu querido. Você está pensando que eu sou quem para vir com pau e com pedra? Aí ele fala assim, eu não estou pensando que eu sou ninguém. Sabe o que eu estou pensando? Que eu vou contra ti, no nome de Davi. Eu vou contra ti, no nome de matador de gigante. Eu vou contra ti, no nome de matador de urso e de leão. Não, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou, e você não afronta mais. Quantos dias o filisteu afrontou? Quantos dias o filisteu da tua carne está te afrontando? E você está pensando que vai ser faraônico. Não, porque Deus vai mandar um anjo com uma espada, e ele vai passar, e vai matar isso, e vai acabar com isso. Não, vai no riacho. Coisa simples. Senhor, sem o Senhor não dá. Sem o Senhor não enfrento urso, não enfrento leão, não enfrento ninguém. Se o Senhor não procurar nada em mim, eu não vou conseguir não vou conseguir fazer nada. Sabe por quê? Eu só consigo porque o Senhor procurou e achou alguma coisa em mim. Eu não vou lá e falar assim, eu sou o pastor Paulo, reverendo, tenho níveis, tenho teologia, eu tenho bacharel em misteologia, eu tenho bacharel em não sei o quê. Não, eu sou Davi. E sabe o que eu vim fazer aqui? Você está falando que eu não sou nada, né? Que eu não sou, mas hoje mesmo eu daria a tua carne. Hoje. O que Davi falou? Amanhã? Depois da manhã? Hoje mesmo. O Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ô, gente, fala para o seu irmão, sabe o que Jesus está querendo fazer? Com esse gigante? Entregar na tua mão, querido. E aí sabe que as pessoas vão perguntar? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Porque foi exatamente o que Saul perguntou. Quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz? Aí vão procurar saber quem é você. Mas você está querendo que as pessoas saibam quem é você, sem nunca ter enfrentado o gigante.